Meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos dar início à leitura da Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Isaías 42, que diz: O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. De quem está falando aqui? Do servo do Senhor, né? Eu acho que seja Jesus Cristo, porque só ele é quem trará justiça. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça ao gentio. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Deve ser Cristo, né? Porque Cristo é quem vai trazer a nova lei para esse povo, né? Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiu a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela, né? Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Essa aliança não é a aliança que Deus deu a Moisés para o povo israelita, mas uma nova aliança através de Cristo, para abrir os olhos do cego, né? Porque nesse tempo aí está havendo muitos pregadores já, né? Pela aquela lei que foi dada a Moisés. Então, através dessa lei que foi dada a Moisés, já está se criando muitos pastores já nessa antiga aliança, né? Nesses mandamentos antigos. Então, como está escrito aqui, Deus vai mandar, né? Vai mandar o seu servo, Cristo, né? Para para o sustento e o meu o eleito de Deus, né, que se apraz, para trará justiça aos gentios, né? Ele é o quem fará ouvir a sua voz na praça. Ninguém vai ver isso, né? Porque ele não é desses pastores que está tendo nesse tempo aí que está indo às praças para se exaltar. Nós está dizendo, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças, porque nesse tempo aí já tem pastores nas esquinas da rua pregando alguma coisa, né, para o povo gentil nas praças, né, mas estão pregando uma coisa diferente daquilo que Deus quer. Por isso que Deus vai enviar o seu filho, né, para mostrar a justiça de Deus, a verdade. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Esse é o Cristo que Deus vai enviar para esse povo israelita, para os judeus, né, que é da tribo de Judá. O povo chama judeu e tal, mas porque foram a tribo de Judá, né, que criou esse povo. Terá justiça e as ilhas aguardarão a sua lei, a lei de Cristo, que vai vir
para substituir a lei de Moisés, né? Então, hoje nós estamos dentro da lei de Cristo, dentro dos mandamentos de Cristo, porque a lei de Moisés foi abolida quando Cristo veio. Muitos insensatos, né, acham que para estar dentro da lei de Moisés, mas para eles estarem dentro da lei de Moisés, eles têm que estar matando boi, bode, derramando sangue lá no altar, fazendo queima de gordura, etc, e etc. Mas eles só querem mesmo guardar o sábado e não comer algumas coisas e se esquece do resto da lei. Então, é mesmo que nada. É como no tempo de hoje. No tempo de hoje, a lei de Cristo também tem muitos mandamentos. Se você errar em um, está errando em todos. É como esse povo que quer seguir a lei de Moisés. Eles querem seguir só em guardar o sábado e etc, etc. Mas Deus já está já está afadigado com essas coisas, com essa lei que ele deu. Deus não está mais gostando dessa lei que ele deu. Por isso que ele vai enviar Cristo e vai mandar outra lei, fazer outra aliança, né? Porém, o povo a quem ele tem dado a primeira aliança não vai aceitar, não vai querer aceitar e vai ficar apartado do Senhor. É como também nessas igrejas que estão querendo guardar o sábado, né? Eles são apartados de Cristo, porque eles querem seguir parte da lei de Moisés e se esquecem da lei de Cristo. Ou eles seguem a lei de Moisés do jeito que está escrito, né? Para eles fazer os seus holocaustos também, as suas ofertas, né? Pagar pecado com os bodes, etc, e etc. Se eles não fizerem isso também, eles estão desobedecendo a Deus, porque Deus diz, não aumente nem diminua nada da lei, né? Tanto faz na lei de Moisés quanto na lei de Cristo para os dias de hoje. Então, esse povo são desobedientes, todos eles. Esses que querem guardar o sábado no dia de hoje são desobedientes à lei que Deus deu a Moisés. E eles querem misturar a lei de Moisés e a lei de Cristo, mas a lei da salvação é a lei de Cristo, que é uma lei espiritual. E a lei de Moisés é uma lei carnal, uma lei material, a lei que mata, né? E a lei de Cristo não é uma lei que mata, é uma lei que salva, né? É uma lei que, se obedecermos, estamos garantindo o nosso lar lá no paraíso, né? Mas aquele que vai seguir a Moisés, ele nem está procurando a sua salvação e está desobedecendo a Deus. Essa é a verdade. Então, dando sequência, né? Não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça, porque Cristo vem para ensinar a justiça, né? E as ilhas, né, aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, né? E os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela, né? Eu sou o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, né? Ele vai dar essa nova aliança, essa nova lei para o povo, né? Te guardarei e te darei por aliança. Cristo vai dar por aliança para a luz dos gentios, né? Porque o povo israelita não quer aceitar ele, então vai servir para os gentios. Para abrir os olhos, ó, só para abrir os olhos do cego, porque nesse tempo tem muita gente pregando outras coisas, né? Já existe pastores pregando essas coisas, como diz, todos eles são guias cegos, né? Estão pregando coisas diferentes daquilo que tem na doutrina de Cristo. Para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem nas trevas, né? E Cristo vem para a luz, e esses que estão nas trevas estão seguindo os ídolos, né? Estão seguindo as estátuas que o povo criou nesse tempo, no tempo aí
em Jerusalém, no tempo dos israelitas, na sequência. Mas nos dias de hoje também é a mesma coisa. O povo está nas trevas, porque estão seguindo a estátua, a deuses, né? Eles até contestam dizendo que não é Deus, que não é e tal, mas é o que eles ensinam, porque se eles fossem seguir a doutrina de Cristo, eles arrancariam tudo que tem dentro das suas igrejas e tocavam fogo e as destruía para seguir só a Cristo. Mas eles servem a Deus porque eles estão na legião do mal e na legião de Satanás. Quem está na legião verdadeira, na legião do bem, na igreja de Deus, a única e verdadeira, não vai se juntar a essas coisas e nem vai obedecer aos mandamentos de seguir, ir para a igreja de santos criado pelo homem, nem se ajoelhar a pé de santos criado pelo homem, que nem ouve, nem escuta, não anda, nem apalpa, nem nada, né? Essa é a realidade. Então, eles estão nas trevas, então, para abrir os olhos dos cegos, né? Para tirar da prisão, e eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, né? Nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas tem certas igrejas que o povo vai louvar aquelas imagens, vai fazer procissão, sai pelo meio da rua e o povo louvando aquelas estátuas, aquelas imagens criadas de gesso, de madeira, etc, etc. E Deus abomina essas coisas, né? Eis que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio. Então, essas, né, do mandamento da lei antiga, né, da antiga aliança, já foi cumprida, desde que as primeiras coisas já se cumpriram, né? Já foi, Deus deu, mas o povo, muitos seguiram, muitos não seguiram, muitos ficaram pelo meio, etc, e etc. E as novas, eu vos anuncio. Então, Deus está anunciando as boas novas. Quem é as boas novas? É Cristo. E antes que venha a luz, que é Cristo, vou-los faço ouvir. Então, Deus está alertando aqui, já nesse tempo, que Cristo vai vir, está falando para eles ouvir que Cristo vai vir, né? E vai ter um cântico novo, não vai ser esses cantos que eles cantavam mais, né? Porque essa aliança, essa lei que eles têm aí, não vai ser mais necessária para quando Cristo vier, né? Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós os que navegai pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes, dê a glória ao Senhor, anuncie o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, Isaías falando, e me contive, mas agora darei gritos com a que está de parto, e a todos assolarei, juntamente devorarei. Né? Isaías está falando que Deus vai fazer essas coisas. Vai juntamente, ele vai devorar aqueles que estão no erro. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei o rio em ilha, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, né? Falo-ei caminhar pelas veredas que não conheceram, né? Que é a nova vereda, né? Pelo caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas fareis direita. Estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, né? Está falando para esse povo, né? Que
crê nas imagens, nos ídolos. Então, ele está dizendo, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Por quê? Esse caminho que eles conhecem é o caminho, né, das estátuas, dos deuses, né? Então, ele está dizendo que vai pôr esse povo para começar a conhecer um novo caminho para abandonar essas coisas. Eles já foram instruídos, né, antes, né, para deixar de fazer essas coisas pelas veredas que não conheceram. Tornarei em treva, em luz perante eles, porque eles estão cegos, né? Estão vendo só as estátuas, os ídolos, né? Que eles creem e não creem em Deus, né? Mas nunca Deus vai, né? Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei, porque Cristo, mesmo que você esteja errado contra ele, Deus está, nesse tempo aqui, Deus até destruía esse povo, mas Deus está cessando de destruir esse povo, porque a vinda de Cristo está próxima, né? Então, Deus não está mais fazendo como fazia quando tirou eles lá do Egito, que destruía eles, botava eles para morrer ao fio da espada, abria um chão e socava tudo dentro, etc, e etc. Mas já nesse tempo, Deus já está esperando arrependimento desse povo, né? Já está esperando esse povo que estão voltados para os ídolos, para os deuses, né? Então, Deus já está esperando que eles se arrependam dessas coisas, porque vai vir um novo pacto, né? Para que eles possam ter mais temor a Deus e se desviarem dessas coisas. Então, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, né? Esse povo que faz essas coisas, né? Deus está dizendo aqui, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição, vós sois nossos deuses, né? Porque muitos também nos dias de hoje diz que fulano de tal vai fazer isso, ciclano de tal faz isso, então ele acha que aquela estátua, aquela imagem, para eles é um Deus que vai fazer, que vai interceder, e é dessas coisas, como eles pedem também a Maria, Maria vai na frente, e como é que Maria pode ir na frente de uma coisa se Cristo é o principal, se Cristo é quem está sentado à destra de Deus para interceder por nós? Ninguém voltou para o céu senão ele. Ninguém que morreu aqui na terra foi para o céu, para o paraíso. Ninguém está lá sentado à direita do Pai, a não ser o Cristo, né? Como está escrito no Evangelho. Então, esse povo prega uma heresia, engana o povo com as suas idolatrias, né? Então, Deus está tentando, né? Tentando modificar essas coisas, porque eles confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição, vós sois o nosso deuses, né? Ele está falando aqui para o povo da época, lá dos israelitas, das tribos dele, lá em Jerusalém e ao redores, né? Mas nos dias de hoje também acontece a mesma coisa. O povo quer adorar imagem de escultura, imagem de fundição e acha que essas coisas são algum deus, algum santo que foi criado pelo homem, né? Então não serve de nada. Então esse povo que faz essas coisas, o que é que eles são? Surdo, né? Ouve e vós são cegos. Olhai para que possais ver quem é cego senão o meu servo, né? Ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio, né? Então, esse povo vai achar que é cego, que é surdo, junto àquele que Deus vai enviar. Quem? E quem é cego como o quê? Perfeito, cego como o servo do Senhor, né? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda, né? Quer dizer, esse povo vai ver Cristo, vai ver os seus mandamentos, mas eles não vão guardar. Por quê? Porque eles não têm ouvido, eles são cegos, como está aqui. São cegos, são surdos, eles não vão querer ouvir a verdade. Quando também nos dias de hoje, quando é ensinada essa verdade para esse tipo de povo, eles não querem ouvir, porque
eles acreditam nas imagens dele, nas esculturas dele, né? Criada pelo homem. É uma tradição que eles vêm com a mente cauterizada, como o povo israelita também era lá no Egito, tinha a mente voltada para os deuses, para as imagens de escultura. Isso veio desde lá do Egito, né? Por isso que Deus mandou aquelas coisas, aquelas pragas todas, aquelas 9 pragas lá no Egito, para que o povo de Deus viesse acreditar nele. Não foi por causa do faraó que Deus mandou aquelas pragas todas, não. Não foi para dizer, não, eu vou mandar essas pragas porque o faraó vai deixar ir. Não, nada disso. Aquelas pragas chegaram até o Egito porque o povo que Deus tinha escolhido para ele estavam com a mente cauterizada para os ídolos, para as imagens de escultura, para aqueles deuses. Então, Deus fez aquelas coisas todinhas para que eles voltassem a acreditar em Deus piamente, né? Para eles ver que Deus tinha o poder, era o Todo-Poderoso, e aquelas estátuas dele não tinham poder nenhum, como foi provado para o faraó e todos do povo do Egito, inclusive o povo israelita. Era para que o povo lá cresça em Deus, mas eles, né, depois Deus deixou com que o faraó aliviasse o seu coração na última praga e deixou o faraó mandar o povo ir embora, como ele deixou, foi. Mas antes de, quando chegaram lá no Mar Vermelho, o que é que Deus fez? Endureceu o coração de Faraó novamente para seguir atrás do povo israelita, para que o povo israelita visse mais uma grandeza de Deus, que era abrir o Mar Vermelho. Então Deus, né, endureceu o coração de Faraó e fez com que o faraó mandasse o seu exército atrás do povo israelita para tentar destruir. Aí Deus diz, Moisés, abre o mar para o nosso povo passar. E aí o povo vê aquela, né, aquela faceta que Deus criou para que ele, Deus é o Todo-Poderoso, porque abriu o mar para nós passar, né? Então eles passaram tranquilamente e Deus fechou os cavaleiros de Faraó lá dentro do mar né? E derrubou todos eles, né? E então isso foi uma grandeza para o povo israelita ver essa proeza, né? E assim, quando atravessaram o mar, que estava tudo bem, aí depois ainda começaram blasfemadas, dizendo a Moisés, a gente agora vai morrer de sede, vai morrer sem comida, né? Não temos carne, não temos pão, não temos mais nada, né? Deus também faz outra grande maravilha para o povo e manda as codornas, manda, né, o manjar do céu para que eles comessem, se fartassem, mas eles continuaram desobedecendo a Deus depois que receberam a sua aliança. Isso é o que aconteceu até chegar na terra prometida, e depois de se instalar na sua terra prometida, aí se tornaram mais rebeldes ainda, né, do que durante a caminhada. Essa é a realidade. E o Senhor, né, tu vês muitas, né? Não. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo como o meu mensageiro a quem envio. E a quem é cego como que perfeito e cego como o servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as guarda, né? O povo vê falar de Deus, vê as maravilhas, mas não guarda. Ainda que tenhas ouvido aberto, nada ouve. Eles ouvem, mas não estão nem aí para aquilo que Deus está tentando ensinar a ele. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, agradeceu pela lei e o fez glorioso. Essa está falando aqui, né? Agradeceu pela lei que ele deu, né, a esse povo anteriormente. Mas este é um povo roubado e saqueado, porque o povo israelita foram roubados, foram saqueados, foram feitas armadilhas para ele se escondia, fugia, foram presos, né? Tudo isso, né? Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão
enlaçados em caverna e escondidos em cárcere, são postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel os roubadores, porventura, não foi o Senhor? Porque esse povo era roubado, era saqueado. Mas Deus fez, né, com que esse povo, Deus dava um poder, né? Ele roubava mais. Depois, eles guerreavam e tinham suas coisas. Porventura não foi o Senhor aquele contra, né, quem pecamos, né, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvido à sua lei. Eles não davam ouvido à lei de Moisés. Por isso derramou sobre ele a indignação da sua ira e força da guerra, né, e lhes pôs labareda em redor. Porém, nisso não atentaram e queimou, mas não puseram nisso o coração. Deus, né, se indignou porque eles não atentaram para os seus mandamentos e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Tudo isso esse povo praticava. 43. Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, que é um povo escolhido de Deus, né? Esse povo israelita, porque Jacó era Jacó, mas quando ele entrou no Egito, se chamou israelita, por isso que tem esse povo israelita por conta de Jacó, que mudou o seu nome, Deus mudou o seu nome. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelo rio, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, esse povo, né, era precioso aos olhos de Deus. Também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Deus deixou, né, está dizendo aqui, que assim dei os homens por ti, né, pelo povo israelita, os homens da outra legião. Deus fazia com que eles vencessem e eles pudessem matar todo esse povo, esses homens que era contra ele, né? Povos pela tua vida, né? Porque durante essa caminhada teve muita guerra. Durante a sua instalação na Terra Prometida houve muita guerra, muita batalha, mas sempre Deus era quem vencia, porque não era nem esses homens que venciam, não. Não era o povo israelita que vencia, mas sim Deus, porque Deus era quem dava o poder de ele ganhar e destruir todos os seus oponentes, né? Através de Deus, não era os homens, mas sim Deus. Não tema, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Então, de um lugar do extremo para lá até aqui, onde nós moramos, lá do outro lado do mundo para cá. Deus vai nos ajuntar, né, no tempo oportuno. Darei ao norte, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, né, e os que criei para mim, né, porque são povo de Deus, né, criado assim, são chamados povo de Deus para a sua glória, e os formei, e também eu os fiz, porque Deus nos criou, né? Trazei o povo cego que tem olho e os surdos que têm ouvido.
todas as nações se congreguem e os povos se reúnam, e quem dentre eles pode anunciar isto, né? E fazer-nos ouvir as coisas antigas, apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga a verdade é. Então, o povo antigo são testemunha das grandezas de Deus, né? Então, nesse tempo aqui, que se ouça, que se fale, que se justifique dessas grandezas, né? Que eles sejam testemunha das coisas antigas que Deus fez para esse, que todas as nações se congregou e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso, né? E fazer ouvir as coisas antigas, né? Apresente as suas testemunhas para que se justifique e se ouça e se diga verdade é. Está falando que esse povo, né? É para mostrar, para falar daquilo que Deus fazia de quando ele tirou lá do Egito, né? As grandezas que Deus fez para esse povo. Então, está dizendo aqui que sejam testemunha, conte, porque verdade é, né? Porque eles viram todas essas coisas que Deus fez. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, tá falando já nesse povo, né, evangelizando a esse povo antigo, né, e o povo antigo que sabe, né, das maravilhas que Deus fez, né? Então, contar, né, porque Cristo vai vir e vai mostrar outras maravilhas, né? Cristo vai vir para mostrar outras maravilhas para que esse povo que está aí ainda, o restante dele, volte a crer em Deus, no Salvador, né? Isso vocês vão ver, porque Cristo vai fazer muitas maravilhas também para que o povo venha a crer nele, venha a crer em Deus, como Deus fez antigamente, né? E eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, e todos fiz descer como fugitivos os caldeus nos navios com que se vangloriavam, né? Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei, né? Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho nas águas impetuosas e na vereda, né? E uma vereda, nas águas impetuosas, uma vereda, né? Então, porque é o que ele está dizendo aqui, por amor de vós, pelo amor de vós, ele salvou o povo da Babilônia, que foram presos em cativeiro, né? E todos fiz descer como fugitivo, porque o rei Ciro desbancou o rei de Babilônia e resgatou todo o povo de Deus, né? E os caldeus nos navios com que se gloriavam, eu sou o Senhor vosso santo, Criador de Israel, vosso rei, assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho nas águas impetuosas, uma vereda, né? Foi isso que Deus fez. Quando esse povo estava para atravessar o Mar Vermelho, né? Povo israelita, né? Deus preparou no mar um caminho para que eles atravessassem nas águas impetuosas, uma vereda, né? Deus abriu o mar e fez uma vereda para que esse povo passasse, né?
o que fez sair o carro, ele fez sair o carro e o cavaleiro lá do Egito para ir atrás desse povo, né? O exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos como o pavio se apaga. Por quê? Quando o exército de Faraó veio, né, Deus abriu a vereda, o povo dele passou, e os carros e os cavaleiros, o exército e a força, eles juntamente se deitaram. Deitaram como? Porque as águas fechou e virou os carros de todo e nunca se levantaram. Estão extintos porque morreram todos como um pavio se apaga. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas, né? Porque nós vamos ter um novo pacto, nós vamos ter um novo ensinamento, né? Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, Cristo, né? Porventura não a percebeis, porque esse povo vai, Cristo vai, mas esse povo não vai aceitá-lo, né? Eis que porei um caminho no deserto e nos rios, no ermo, e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e os rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Que beber água, não. Beber da palavra de Deus, uma nova palavra que Cristo vai ensinar. Então, os animais, né, que é esse povo, né, que são totalmente contrários a Deus, eles vão se converter e vão honrar a Deus. Até os chacais, né, os avestruzes, os homens grandes, o avestruz quer dizer uma pessoa de alta estatura, o chacai, aqueles que são perversos, porque darei água no deserto, a água, né? A água viva, ele vai nos trazer vida para esse povo e vindo para dar de beber o meu povo, ao povo eleito, né? Que é a palavra de Cristo. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão, né? Eles, quando verem, vão relatar a respeito, né? Contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Por quê? Deus vai mostrar esse novo caminho, mas eles não vão andar por ele, né? Não me trouxeste o gado miúdo, nem os teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, nem te fiz servir oferta, nem te fatiguei com incenso, né? Então, Deus não vai aceitar mais essa holocausto, essas coisas. Deus não quer mais essas coisas. Não te fiz servir com oferta, nem te fatiguei com incenso, né? Não compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura do teu sacrifício me satisfizeste, porque esse povo não estava fazendo mais essas coisas para Deus, né? Já tinham abandonado, estava diretamente aos ídolos, né, às estátuas, os deuses, né? Mas me deste trabalho com os teus pecados, né? Porque eles não estavam mais com Deus, então eles não estavam mais fazendo sacrifício de oferta, né? Nem incenso, nem nada, né? Não estava mais. Mas deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Então, esse povo israelita e os outros, das outras tribos, até Deus se cansou deles por causa das muitas iniquidades, tanto deles como dos outros povos que estavam vendo já a lei de Deus, né? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, né? Por amor de mim e de teus pecados não me lembro. Ele está dizendo a Deus que eles se arrependerem e tornarem para Deus, porque antigamente o juiz, rei que dominava esse povo israelita, é o juiz mesmo, como está lá em Juiz, que morria um juiz, e quando Deus instituía um juiz para cuidar desse povo, o juiz passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, tomando conta desse povo. Mas quando o juiz morria, esse povo, de vez de continuar a fazer aquilo que o juiz ensinou sobre as coisas de Deus, ele se bandeava para o outro lado, para a legião do mal, né?
e iam após os ídolos e os deuses daquele povo, né, de antigamente. Então, sempre foi assim, desde que eles saíram do Egito. Eles sempre estavam com Deus e sempre estavam com o mal. Estava com bem, estava com mal. Ia, voltava. Deus resgatava ele, porque quando ele se achava, ele se bandeava por outro lado, que se havia muito aflito, né? Então eles clamavam a Deus, oravam a Deus, e Deus mandava um outro juiz, um outro rei, outra pessoa, né? Um profeta, para tirar eles do sofrimento. Isso aconteceu muito através desse povo de Deus, um povo muito rebelde, um povo escolhido. Mas Deus dizia, né? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. E sempre Deus estava apagando as transgressões dele. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Deus não se lembrava dos pecados desse povo quando eles faziam, quando eles se rebelavam, né, contra Deus e ia após os outros deuses, né, e adorar as estátuas daquele tempo, mas Deus se esquecia dos pecados dele, né? Nos dias de hoje também, se você se converte a Deus dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, dentro da verdadeira legião, na legião do bem, na legião de Deus, então, quando você se batiza dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, você se arrepende de coração de suas transgressões, de seus pecados, então Deus não se lembra mais daquilo, porque você é remido, e também Cristo que morreu por nós. Não é que ele morreu naquele tempo e nós não tenha pecado hoje. Isso é uma grande mentira. Não é porque Cristo morreu naquele tempo que nós estamos salvos, não, porque nós continuamos pecando. Se for um pecadinho pequenininho, que ele possa dizer a Deus, Pai, encobra aí, né? Porque tenhamos fé também, né? Obediência à lei de Cristo, aos seus mandamentos, para que podemos ser remidos. Não é que nós já estamos livres do pecado e da condenação, não. Nós vamos ser remidos ainda. Por quê? Quando? Quando nós nos arrependemos das nossas transgressões, das transgressões da lei de Cristo e das transgressões da própria nossa carne, né? Das nossas concupiscências, e etc, e etc, né? Então, se você se converte de coração, por amor de Deus e ao seu próximo, então, quando você se batiza dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, Deus não vai de seus pecados, como está escrito. Eu sou o que apaga as tuas transgressões. Está falando para o povo israelita, para o resto da nação que Deus tomou para ele, né? Por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Então Deus não se lembra. Toda vez que resgata esse povo aqui, Deus não se lembra do pecado dele, porque Deus apaga. Eles continuam pecando, mas Deus vai resgatando, eles vão sendo resgatados, justificados. Então Deus se esquece dos seus pecados, e também isso acontece nos dias de hoje. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo contra tu e as tuas razões, para que te possa justificar, né? Então, hoje nós somos justificados por Cristo, né? Cristo é quem justifica nós através da sua doutrina, através de seus mandamentos, né? E aí Cristo também justificava o seu povo, né? Teu primeiro pai pecou, né? Quem é o primeiro pai? Abraão, né? Pecou. E os teus intérpretes também prevaricaram contra Deus, né? Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema, né? Excluiu, né? E a Israel ao opróbrio. Isso está falando já nos dias sequentes, né? Porque antigamente eles ainda eram tementes a Deus, né? Isaías 44, né? Vamos ler a soberania de Deus e a vaidade dos ídolos, né? Isso são palavras lidas lá em Reis, né? Ou é em Deuteronômio, não estou lembrado qual foi o livro que eu li isso, mas isso já foi a vaidade dos ídolos, eu já li isso.
Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, né? Sobre depois dele, e a minha bênção sobre os teus descendentes, né? Que é o povo israelita que saiu lá do Egito. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto ao ribeiro de água. Então, eles vão, né? Aos descendentes, Deus vai dar bênção a esse povo, né? Descendente de Jacó, e eles vão crescer em numeração, como cresceu em 430 anos, eles, né, crescendo lá no Egito, e depois que vieram, muita gente, então, como Eva na beira do sagueiro, junto ao ribeiro das águas, por quê? Deus vai estar protegendo ele, vai estar dando bênção a esse povo. Então, eles vão crescer lá em multidão, como cresceram, né? Este dirá, eu sou o Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, né? Porque Jacó era Jacó, mas quando entrou no Egito se tornou Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus, né? Então, ele está falando para esse povo que deu o ribeiro, botou esse povo na beira de um ribeiro cheio d'água para que eles crescessem, né? Na sua lei, no seu mandamento, mas o povo não quiseram, se rebelavam, né? Quem proclamará, Deus está dizendo aqui, a quem proclamará como eu, e anunciará isto, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhe as coisas vindouras e as que ainda não há de vir, né? Assim diz, eu estou voltando para o capítulo 6, que assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o seu Senhor dos exércitos, e eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus, né? Porque ele está mostrando que Deus é Deus e ele não adianta ele ir atrás de outros deuses, como eles fazem para querer adorar, porque Deus é o único que salva, que dá a eternidade a ele. Quem proclamará como eu, né? E anunciará isto, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, né? E anunciei-lhe as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Deus fez tudo isso para que esse povo acreditasse. Não vos assombrei, nem tem mais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Perguntando, né? Não, não há outra rocha que eu conheça, né? Deus está dizendo, ele está dizendo, não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem e de escultura são vaidade, e suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada a ver, nem entende para que seja envergonhado, né? Então, esse povo que quer crer nessas imagens, nesses santos de escultura, vão ser envergonhados, né? Eles vão ser, porque essas coisas nada entendem, né? As suas testemunhas nada a ver, nem entende para que sejam envergonhados, né? Ele ora para exalta para esse santo criado para esses homens, porque eles nada a ver, nada entende, que aqueles vão ser envergonhados, esse povo que faz essas coisas.
Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, não serve para nada, né? Não serve para nada. Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens, né? Porque são criados pela mão deles. E os homens criam aqueles bonecos, né? Aquelas bonecas de gesso, de madeira, de ferro, de outras coisas que eles fazem de fundição, né? Fazem essas coisas, mas para que serve? Para nada, de nenhum préstimo, está dizendo aqui. Ficarão confundidos, pois os mesmos artigos não passam de ser homem. Eles fizeram, mas eles não passam de nada. Ajunte-se, né? Todos e levante assombração e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas e o forma com martelo e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha com uma linha plana, com a plana, e traça com o compasso e o faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedro, toma também, e o cipreste, e o carvalho assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles e se esquenta, e os acende, e coze o pão, também faz um Deus, né? E se prostra diante dele, também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele se queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer. Assa e se farta-se dela também a si e aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus, né? Então, esse povo que faz essas coisas, ele vai no mato, pega um tronco grande, né? Daquele tronco grande dos galhos, ele assa pão, né? Como está aqui. Ele assa pão, coze o pão, né? Está aqui, ó, se esquenta, né? Então, serve ao homem para queimar e toma dele e se aquenta, e os acende um fogo e coze o pão, também faz um Deus com o resto, né? Um tronco grosso, ele faz uma imagem de escultura, se prostra diante dele, também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele se queima no fogo, porque depois de pronto vai sobrar muita lenha, então a metade se queima no fogo e com a outra metade prepara a carne para comer. Essa se farta dela também, se aquenta e diz: ora, já me esquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, né, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus, né? Então, tudo isso acontece nos dias de hoje, porque tem certa igreja que está dentro da legião do mal, na legião de Satanás, que o povo faz essas esculturas de madeira, de gesso, de ferro, etc., etc., para que o povo o adore, se incline perante ela, ore perante ela, mas nada disso tem proveito, porque, como está lá em Salmo, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, né? Então, é uma coisa inútil, né? Inútilmente. Nada sabe nem entende porque tapou os olhos para que não veja e o seu coração para que não entendam. E nenhum deles cai em si, né? Esse povo que fazem essas coisas, né?
e nenhum deles cai em si, já não tem conhecimento nem entendimento para dizer. Metade queimei no fogo e cozi o pão, sobre as suas brasas assei, sobre elas carne comi, e faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore, né? Então, é isso que acontece. Ele está falando da pessoa que cria essas imagens de escultura, né? Esses santos, porque tem muitas pessoas que fabricam essas coisas de madeira, né? Que faz esses santos de madeira. Então, ele está dizendo aqui, nenhum deles cai em si e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer. Metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação, que era isso que eles faziam, né? Criavam a imagem. Eles cozinhavam com as lenhas, mas o tronco grosso eles criavam um Deus, uma imagem, e ajoelhei-me, né, ao que saiu de uma árvore. Né? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura, não há uma mentira na minha mão direita. Né? Porque esse povo são ensinados dessa forma. Apacenta-se de cinza. Eles estão numa igreja que ensina a adorar essas coisas, a esses deuses, a essas estátuas. Então, eles não estão se apacentando da palavra de Deus, né? Da doutrina de Cristo, mas de cinza. O seu coração é enganado, o seu coração enganado se desviou de Deus, de maneira que já não pode livrar a sua alma. Né? Então, a sua alma vai estar perdida se você não deixar essas coisas, não se arrepender de adorar esses ídolos, essas estátuas, essas imagens, nem dizer, porventura não há uma mentira na mão direita. A promessa de livramento à vida de Ciro, né? A vinda de Ciro, porque Ciro foi quem resgatou o povo lá de Jerusalém na época, né? Porque o rei de Babilônia pegou todo mundo lá e destruiu o povo israelita e todos eles que estavam lá em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. E o rei fez todos prisioneiros, levaram seus ouros, suas pratas e botaram em cativeiro. E se não fosse o rei Ciro para libertá-lo, até hoje eles ainda estavam presos. E o rei Ciro libertou, mandou para que reconstruísse Jerusalém e o templo, né? Lembra-te desta coisa, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, o povo israelita, né, depois de ser resgatado por Ciro, né, como está dizendo aqui, né, resgatou porque, né, apagou as transgressões do povo israelita, né, e remiu os pecados dele, né, que Deus fazia nesse tempo. O rei Ciro, né, que resgatou esse povo, né. Agora, cantai alegre, vós, ó céus, porque o Senhor o fez exultai, vós, as partes mais baixas da terra, vós, monte, retumbai com júbilo também, vós, bosque, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor. E que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, né? Que desfaço os sinais dos inventores de mentira e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles, né? Porque nessa época tinha muito adivinho, muito sábio, e Deus os confundia a todos, porque
para que ele não enganasse ao povo de Deus, né? Que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas, porque Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, né? Destruiu a redondeza de Jerusalém, mas Deus está dizendo que levantarei através de Ciro, né? Que vai dar o primeiro passo, né? Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada ao tempo, tu serás fundado. Né? Isso foi o que Ciro fez, né? Resgatou o povo, tomou o ouro, tomou as pratas que o povo de Babilônia tinha saqueado, e também tirou todo o povo de Deus que estava em cativeiro, né? Eu vou. Assim diz o Senhor: eu sou ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos do rei, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Né? Ciro vai, né, guerrear contra todo esse povo que estava fazendo mal ao povo de Deus, e pela mão direita, né, abater as nações diante da sua face e descingir os lombos do rei, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, Deus vai dar o poder a Ciro, né, rei de... me esqueci o nome. Né, vai dar o poder a esse rei Ciro, né, para libertar o seu povo, do povo de Deus. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel. O meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome, pus o teu nome e sobrenome, ainda que não me conhecesse, né? Está falando do rei Ciro, né? Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te servirei, ainda que tu não me conheça. Porque anteriormente, quando eu li, foi lá, se não me engano, em Reis, parece. Quando o rei Ciro, lá anteriormente, em outro vídeo onde eu falei, o rei Ciro veio, foi quem resgatou o povo, resgatou Jerusalém, todo mundo, né? Então, aqui também, naquele tempo, não se falou que Deus tinha, eu até lendo, né, vi como é que Ciro veio, não está falando que foi Deus que mandou, não falou que foi Deus que deu o poder a Ciro para resgatar, mas agora aqui eu estou vendo que foi Deus quem deu o poder a Ciro, de Ciro ganhar aquela guerra contra a Babilônia e resgatar Jerusalém. Deus foi quem, como faz sempre, né? E Ciro não conhecia Deus, né? Não me conhecesses, né? Ainda que não me conhecesse, né? Então, chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, e ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te servirei, ainda que tu não me conheça, né? Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Então,
Deus faz mal, o povo diz, Deus não faz mal, mas ele está dizendo aqui que faz mal. Eu formo a luz e crio as trevas, a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Deus também cria coisa mal. O Senhor, faço todas estas coisas. Eu não sabia que Deus fazia mal. Mas Deus deve fazer mal para o bem, né? Deus faz mal para o bem. Porque Deus fez mal quando o povo israelita saiu de lá, Deus botou praga no povo, Deus abriu o chão e matou muito. Deus deixava que o povo dele fosse morto ao fio da espada, então deve ser esse fio de mal que Deus cria para que o povo aprenda que Deus é bom, né? Para que Deus, o povo aprenda que Deus é bom. Então, eu faço a luz e crio as trevas, né? Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, Deus faz mal para aquele que está desviado dele, para que ele aprenda que Deus tem poder, né? Como Deus fez mal lá no Egito ao tirar esse povo. Deus não fez mal? Deus matou os primogênitos, Deus mandou enxame de mosca, mandou enxame de gafanhoto, mandou saraíva de fogo. Tudo isso era mal, não é? Mas para que Deus fez esse mal para esse povo? Para que ele viesse acreditar em Deus. Por isso Deus fez esse mal para o bem, para o povo dele. Deus fez esse mal para o povo que não era dele, para que o povo dele, que estava com a mente cauterizada nos ídolos e nos deuses, voltasse a acreditar em Deus piamente. Por isso, Deus está dizendo, eu faço luz, eu faço treva, eu faço paz e também crio o mal. Mas o mal de Deus é para o bem de nós, dos seus escolhidos, né? O Senhor que faça estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. Por isso que Deus faz mal para que o povo se salve. E, ao mesmo tempo, frutifique a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Ai, né? Aí agora vem um julgamento, um pré-julgamento, né? Um pré-julgamento ou uma sentença. Para quê? Vamos ver para quem serve esse ai, né? Ai daquele que contende com o seu Criador. Então, ai daquele. Isso é uma sentença, um julgamento, um pré-julgamento, né? Ai daquele que contende com Deus. O caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que ele formou? Que faz? A outra tua obra não tens mão. Ai, outro ai, hein? Presta atenção, julgamento, pré-julgamento, né? Tudo isso. Ai daquele que diz ao pai que é o que geras, e a mulher que dás a tu à luz, assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de teus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Então, falar das grandezas de Deus, né? Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos, né? Para falar daquilo que Deus faz. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos estenderem o céu e a todos os seus exércitos dei a minha ordem. Eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e assaltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando do rei, né?
do rei que salvou o seu povo. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão, fartar-te-ão as suas súplicas, dizendo: devera Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és o Deus que te oculta, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão, todos cairão juntamente na afronta, os que fabricam imagens. Né? Porém, Israel é salvo pelo Senhor como uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto os que escapaste das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão de suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Né? Então, esse povo aqui, né, Deus Isaías está relatando que depois que Ciro, né, reconstituir, porque foi Ciro, foi Esdras, né, que foi para lá um servo do rei de Babilônia depois, né? Esdras pediu para ir lá para ajudar, né? Para reconstruir Jerusalém. Então, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, os que escaparam das nações, da guerra lá, porque não só era Jerusalém, ao redor tinha muito povo de Deus que foi capturado. Vós, os que escapaste das nações, nada sabe o que conduz, porque eles estavam adorando outros deuses, né? Então, os que conduzem em procissão as suas imagens de cultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Isso era o que acontecia lá em Jerusalém, né? O povo, né, que eu vou até guardar esse versículo, Isaías 45, 20. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho de todos juntos que faz ouvir isso, desde a antiguidade. Quem desde então o anunciou, porventura não sou eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Né? De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Então, né, todo o povo aqui, né, que já estão cauterizados, né, nos ídolos, nos deuses, né, Deus diz: de mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força, até ele virão, né? Eles quem?
os que adoram as imagens, aos ídolos, né, aos santos que eles criam, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Que vão ficar indignados contra a sua verdade, mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Eu vou dar uma paradinha por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da leitura, né? Voltarei com um vídeo próximo, de número 124, no capítulo de Isaías 46, que diz: a queda dos ídolos de Babilônia, né? Então, esse é o próximo vídeo a respeito de Isaías 46, a queda dos ídolos de Babilônia, né? Isso é o que eu vou fazer no outro vídeo. Muito obrigado a todos pela atenção de ter visto esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido e desejo a vocês muita paz, muita saúde, prosperidade e que vocês, se estiver, né, fazendo essas coisas, abandone essas coisas, procure a legião de Deus, abandone a legião do mal, a legião de Satanás, que é onde está esses ídolos, esses deuses, né, que não servem para nada, né? Se alguém engana você com essas coisas, se aparte dessas coisas, procure a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, porque todas essas outras são falsificadas por o homem que inventou, mas a igreja de Deus foi Cristo que adquiriu com o seu próprio sangue. Então, deixe o seu joinha, inscrevam-se aí no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.